Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é a presença em coaching. Quem já me viu fazendo coaching ou quem já fez coaching comigo sabe que eu gosto de me expressar bastante e isso também tem a ver com a presença em coaching. Então eu separei mais ou menos em dois grandes temas, que é como que é estar presente no momento, estar presente com os nossos sentimentos, com os sentimentos do cliente, e também como expressar esses sentimentos, né? Porque no coaching, a imagem que eu tenho é a seguinte: nós, como coaches, criamos um espaço para os nossos clientes, né? E para que o cliente se sinta confortável, para que ele consiga se expressar, explorar todas as coisas que estão acontecendo com ele naquele momento, nós temos também que ser maiores que o coach para poder garantir que esse espaço vai ser mantido durante o tempo. E uma dessas formas de manter esse espaço é através da forma que nós nos expressamos. Se o seu cliente começa a chorar, você tem que permitir ele chorar, você pode incentivar ele. Ok, esse é seu momento. E, então você entra num espaço de recepção, você permite o seu cliente ser e estar com o que estiver presente no momento. Em um momento de alegria, por exemplo, eu geralmente fico mais alegre, movimento mais, para o cliente se sentir à vontade de também expressar aquele sentimento. Quando nós somos crianças, né, se você observar as crianças, quando elas expressam um sentimento, elas expressam em sua totalidade. E, infelizmente, a nossa sociedade, ela vai moldando a gente para impedir que a gente expresse, né, os nossos sentimentos. Então, não pode chorar em público. Se você está feliz, só sorrir, não vai ficar dando pulos de alegria, não se vê bem e tudo mais. Isso acaba limitando a nossa própria percepção dos nossos sentimentos, né? A gente perde esse contato com essa parte do corpo, né? A parte que a gente sente, e fica muito preso na cabeça. Então, hoje, a ideia é estarmos presentes com nós mesmos, como o laboratório está pensado para o nosso desenvolvimento como coaches, todos os exercícios vão ser enfocados no nosso desenvolvimento, nessa competência. Em algumas coisas vocês podem também aplicar com o cliente de vocês. Então, como todo laboratório que fazemos, gostaria de lembrar que ninguém está errado, né? Nós vemos as coisas através de perspectivas diferentes, e isso é o que deixa a nossa exploração mais rica em conteúdo, em insights, em ideias. E os acordos para esse laboratório vão ser os mesmos anteriores. Todos nós somos líderes, então sabemos qual que é o momento de entrar na conversa, nós sabemos definir se o que nós estamos adicionando à conversa é algo que realmente agrega valor, ou se nós estamos simplesmente alimentando o nosso ego, falando sobre nós mesmos, ou se nós estamos saindo completamente fora do tema proposto, que é a presença em coaching. E sempre que vocês sentirem que tem muito barulho em volta de vocês, eu vou pedir para vocês se colocarem em mute, para poder a gente manter esse espaço agradável e facilitar que todos estejamos presentes. Então, a definição da ICF em relação à presença em coaching é estarmos, ou ser totalmente consciente. Criar um relacionamento espontâneo, e isso através da abertura, flexibilidade e confiabilidade. Então, estar consciente significa nós também prestarmos atenção no que está acontecendo dentro de nós, não somente no cliente. Criar o relacionamento espontâneo é como nós expressamos isso que nós estamos sentindo, né? Eu sei que tem algumas formações de coaching que fala que o coach ele não deveria demonstrar nenhum sentimento, que ele deveria estar ali, né, sem nenhuma expressão, simplesmente escutando o seu cliente e devolvendo perguntas, fazendo exercício, aplicando a ferramenta, o que seja, mas sem demonstrar. A ICF ela já diz o contrário, que você tem que expressar.
né? Para você criar essa espontaneidade, criar esse ambiente seguro, criar a intimidade e a confiança no cliente, né? Que é uma outra competência que a gente já explorou. E para isso nós temos que estar abertos com tudo o que está acontecendo. Temos que ter a flexibilidade de brincar com qualquer sentimento que tiver sobre a mesa, né? Que o nosso cliente estiver expressando. E temos que também criar esse espaço de confiança, né? Para convidar vocês a estarem presentes, primeiro eu quero falar sobre as diferentes esferas da nossa vida, né? Não é a todo momento que nós somos coaches, da mesma forma que não é a todo momento que nós somos amigos. Quem tem filho sabe disso, que você não pode ser amigo do seu filho a todo momento. Tem momento que você tem que exercer o papel de pai, né? Quando a gente começa uma sessão de coaching, muitas vezes a gente ainda está conectado com algumas outras esferas. E isso pode ser contas para pagar, né? Pode ser alguém que te ligou e despejou ali um monte de problemas para você ajudar ela, e você ainda está conectado com aquela pessoa. Então, antes de iniciar qualquer sessão de coaching, o que nós temos que fazer é nos centrar e enfocarmos somente no papel de coach. Para o nosso laboratório, eu gostaria de fazer o exercício que nós que eu, pelo menos, né, fiz para poder explicar para vocês como que era o exercício no nosso grupo de WhatsApp. Então, eu quero que vocês peguem aí um papel, caneta e escrevam as respostas que vocês encontrarem. Quem tiver no computador quiser abrir o bloco de notas, o Word, para poder escrever, também pode ficar à vontade. Ok. Então, o nosso exercício começa com a parte física. Escreve aí, em 1, 2, 3 palavras no máximo. Como você se sente nesse momento fisicamente? Agora observa a sua mente. Como você se sente mentalmente? Observe agora as suas emoções. Como você se sente emocionalmente? E por último, como você se sente espiritualmente? Sem importar qual a definição que você tem para essa palavra. Gostaria aqui de dar a oportunidade para quem quiser compartilhar o que percebeu ao fazer esse exercício. Algum coach? Eu escrevi o que veio na hora, né? Então, eu senti, eu estou bem, com saúde, com físico. Depois com a mente, ela está totalmente presente aqui e agora, conectada. Foi assim, o que vinha, né? Em paz, na outra questão, tranquila, satisfeita de estar aqui e espiritualmente sempre conectada com a minha fé, a divindade, com toda a natureza. Ótimo. E Ao fazer essa observação, o que você notou que aconteceu em você? Eu notei que eu fiquei assim, muito tranquila. Assim, hoje realmente eu tô... Opa,
Tá em mute. Ai, Voltou. hein? Ok, cortou aqui pra gente. Você falou que... Hoje, que eu me sinto assim, que eu estou muito relax, né? Muito em paz comigo mesma. Hoje eu estou naquele dia que a gente diz assim, dia de glória. Ótimo, Nada, mas estou. ótimo. Quem mais? Um outro coach. Eu emito. Ok. O físico, eu me sinto estável, conectado e saudável. Mental, eu me sinto com uma visão maior do todo e com muitas opções. Emocionalmente, eu me sinto tranquila e equilibrada. E espiritualmente, eu me sinto buscadora e em paz. Uau! E o que você sentiu que mudou em você ao fazer essa observação? Me deixou mais tranquila ainda e com mais paz, tipo, como se fosse uma comprovação, enxergar as palavras, na verdade, é como se fosse uma comprovação do que eu já tenho sentido. Uhum. Ótimo. Esse exercício eu costumo utilizar para ajudar os clientes a se centrarem, né? Para eles ficarem presentes nesse momento, se tranquilizarem, e assim então começar o trabalho com eles. E antes de eu me conectar, às vezes eu também faço o mesmo exercício. Se eu noto que eu estou desconectado, eu estou muito ansioso e que eu não estou presente para o cliente, então eu penso, ok, o que está acontecendo aqui dentro de mim mesmo? Isso me ajuda a estar presente. Quando eu comecei a fazer os laboratórios e fazendo esse aqui em específico, eu percebi, eu tive essa imagem na cabeça, né, de o círculo é nós como coaches. Sempre nós temos algo mais para aprender, então nunca está preenchido. E os círculos internos, os coloridos, são as diferentes competências que nós temos. Algumas nós já conseguimos desenvolver muito mais, nos sentimos cômodos, é um espaço confortável. Outras nós temos menos desenvolvidas. Então, independente da forma que você se sinta nesse momento em relação à sua presença em coaching, eu gostaria de convidar vocês a pensarem em relação à zona de aprendizagem, certo? Se esse círculo representasse a sua competência de presença em coaching, existe uma possibilidade de você crescer, existe uma zona de aprendizagem, mas para você entrar nessa zona, é necessário sair da zona de conforto, né? É somente saindo dessa zona que a gente consegue expandir essa zona de conforto. E a gente poder ir junto para essa zona de aprendizagem, eu gostaria de convidar vocês a estarem presentes também com a vulnerabilidade, que foi um tema hoje no nosso grupo. E se permitirem, Primeiro, sim? só para dizer que eu não sei se tem uma televisão ligada, alguma coisa de fundo que tá. Alguém tá com alguma coisa ligada ou alguma conversa que tá cruzando com o que tu tá falando. Ok. Se puderem colocar em mute, por favor. Deve ser eu. Desculpa, eu primeira vez que eu uso esse aplicativo, não sei nem se estão me escutando. Sim, estamos te escutando, Cláudia. Tem o Desculpa, primeiro porque eu... botão é o do microfone, o que aparece na tela. É só você Lá em apertar. cima, Isso. do gra... Ai, Tem um peraí. microfonezinho desenhado. Ah, tá. Ai, me desculpa, gente. Ok. Aí quando você quiser falar, é só você voltar aqui com a gente. Tá. Ok. Então, a gente estava falando sobre a zona de aprendizagem e eu gostaria de convidar vocês a estarem presentes com a vulnerabilidade, né? Porque como esse é um espaço de crescimento, de aprendizagem, a gente vai estar fazendo exercícios que é para tirar, né, todos nós da zona de conforto para poder crescermos em relação às nossas competências.
algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis, né? E eu quero convidar então vocês a realmente se permitirem, se entregarem para esse exercício, porque geralmente a primeira vez que as pessoas trabalham essa área pode surgir algum desconforto. E se surgir, estejam presentes com esse desconforto, aceitem que ele está ali e sigam em frente, ok? Bem, eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre o nervo vago na área de neurociência e como que a gente utiliza isso nas nossas sessões de coaching. Então, o nervo vago, ele é um nervo que ele sai do cérebro e passa por todo o nosso corpo. E ele está conectado com quase todos os principais órgãos que nós temos no organismo. E algo interessante sobre esse nervo é que todas as informações, elas vêm dos órgãos para o cérebro. Bem, entre 80% e 90% é de baixo para cima. Ele não manda muita informação do cérebro para os órgãos. Então, o que ele faz, mais ou menos, é perguntar: coração, como que você tá? Ah, você tá bem? Manda informação pro cérebro. Fígado, o que está acontecendo aqui? Manda informação pro cérebro. Ok? Então, ele sempre vai estar mandando informação do corpo pro cérebro. Por isso é importante nós perguntarmos para o nosso cliente: o que está acontecendo no seu corpo nesse momento? Quando você fala sobre o seu propósito de vida, o que acontece no seu corpo? Quando você se conecta com esse valor, o que acontece no seu corpo? Sim, porque ele começa então a trazer essas informações que só o cérebro não encontraria. É o que está acontecendo aqui, o que ele está sentindo. O nervo vago, ele também tem uma função bem interessante para nós coaches conhecermos, porque ele regula a nossa voz. Se vocês prestar atenção, a minha voz ela está com um tom mais baixo do que o de costume. E é porque eu estou conectado com algo que é mais tranquilo. O ouvido interno. Então, sempre que alguém fala algo, se você consegue desenvolver, né, a tonicidade do seu nervo vago, fica muito mais fácil você verificar as diferenças no tom da voz. Quando a pessoa pegar e falar um sim, que não é um sim, você vai perceber. Se ela começar a mentir para você, ou para ela mesma, fica mais fácil perceber. Então, desenvolvendo o nervo vago também auxilia a desenvolver a escuta ativa. E esse nervo também ajuda a controlar os pequenos músculos do rosto. Então, as pequenas expressões, né, que algumas formações ensinam a gente a ler do rosto da pessoa, né, do nosso cliente, também tem relação com o nervo vago. Então, se eu sinto algo, eu vou expressar isso através da minha voz e através dos meus músculos faciais. E se eu estou atento aos sentimentos, fica muito mais fácil eu escutar. Algo que eu acho muito interessante desse nervo vago é em relação ao estresse. Quando você começa a se conectar com esse nervo, você começa a utilizar esse nervo para buscar informações sobre o seu corpo, da mesma forma que aconteceu com a Daisy e a Dani, que compartilharam com a gente, os níveis de estresse eles vão baixando. Esse é o processo de autorregulagem, né? Nós vamos nos autoajustando. E esse nervo, ele é muito importante para quem deseja desenvolver a inteligência emocional. Porque você só pode entender as suas emoções se você entender o que está acontecendo no seu corpo, que é onde acontecem as emoções. Alguém tem alguma pergunta sobre o nervo vago? Porque assim, é muita informação. Eu peguei só o que a gente vai estar trabalhando hoje e que é importante para essa conversa. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o nervo vago? Eu tenho uma pergunta, sim, sobre o que você disse, assim, pergunta para o teu cliente o que está acontecendo nesse momento agora no corpo. E aí eu quero saber qual é o objetivo da resposta. Por exemplo, se a pessoa te disser, vou dar um exemplo, uma adolescente de 14 anos, ela me diz, eu não sei, eu tô ficando desconfortável, nervosa, sei lá, o que eu vou responder para ela, o que é, enfim, o porquê da pergunta. Como coach, se ela respondesse isso, o que você perguntaria?
o que deixaria ela desconfortável, de repente, naquela situação, ou por quê, não é bem o porquê, mas de que forma que ela percebe que está desconfortável, alguma coisa nesse sentido, talvez? De onde vem esse desconforto, né? Você pode criar algo através desse desconforto. Porque a ideia aqui, na verdade, nem é tanto que o cliente encontre respostas para a pergunta que ele trouxe ou para o tema que ele trouxe para trabalhar. E sim para que ele entenda o que está acontecendo dentro dele, para que ele esteja presente com aquilo. Então, talvez ela trouxe alguma pergunta, um tema, você fez a pergunta, ela se sentiu desconfortável. E aí você pode perguntar, e o que é esse desconforto? O que o seu cérebro cria de conexão em relação a isso? Mas é mais para a pessoa realmente estar presente e as perguntas vão começar a sair. Então não se preocupa com quais são as perguntas, porque você vai ver o que está acontecendo na pessoa. E nós temos também os espelhos neurônios, os neurônios espelhos, perdão, confundi aqui. E quando você notar esse desconforto, você também vai se sentir desconfortável. Você pode perceber no seu corpo o que está acontecendo, ou quais são as imagens que isso te traz. E você devolve isso como forma de intuição para o seu cliente. Né? Fala assim, quando você falou de desconforto, eu senti algo no meu estômago. De onde vem o seu desconforto no seu corpo? E é simplesmente para trazer ela para o momento presente. Então, na verdade, é a reflexão em si, não é a resposta. Não, exato, exato. Quando a gente falou sobre as perguntas poderosas, a gente falou que primeiro a gente explora o ser da pessoa, né? Quem ela está sendo naquele momento em relação ao tema que ela trouxe, e só no final o fazer. Então aqui não é para buscar a resposta do fazer, e sim do ser. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Ok, se alguém estiver falando, está em mute, porque nós não estamos escutando. Bem, então eu vou convidar vocês a fazerem um exercício comigo, que é para nós começarmos a nos conectar com esse nervo. Pela neuroplasticidade, nós podemos começar a desenvolver novas conexões no nosso cérebro com esse nervo, para poder facilitar a comunicação entre o nosso cérebro e o nosso corpo. Então eu vou pedir para vocês, eu estou escutando um barulhinho de alguém aqui, eu vou colocar todo mundo em mute. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, que esse exercício ele é melhor com os olhos fechados. Vamos começar observando a respiração. Vamos escanear o nosso corpo agora. Observa como que o ar entra pelo seu nariz. Como ele preenche o seu pulmão. Note somente a sensação do ar passando. Como é? É fácil? Uma respiração difícil, pesada? Agora leva atenção para suas pálpebras. O contato das suas pálpebras com o seu olho. Observe o seu olho. Sinta ele. Como ele pode se mover. Se existe alguma pressão. Observe agora os músculos da sua face. Os músculos da sua bochecha. Os músculos da sua boca. Observe a expressão que você está tendo nesse momento.
Traga agora essa atenção para sua garganta. Observe o que você sente na sua garganta. Se o que está presente na sua garganta tivesse uma textura, qual seria a textura? Se tivesse uma cor, qual cor seria? Mova sua atenção para o seu coração. Sinta cada batimento, o ritmo do seu coração. O que existe aqui? Se o seu coração quisesse mandar uma mensagem para você nesse momento, o que ele te diria? Observe o seu estômago. Como ele se sente? Como ele se sente com a última coisa que você comeu? Qual é o alimento que ele gostaria que você ingerisse? Observe seu intestino. Como ele trabalha. Perceba se existe algum desconforto, alguma tensão. Qual é a cor que existe aqui? Observe seu corpo como um todo. Como a sua pele sente a roupa que você está vestindo. Como seu corpo sente o lugar que você está sentado ou deitado. Comece a voltar a sua atenção para o mundo exterior. Esteja presente aqui novamente. Podem abrir os olhos. Então, agora eu gostaria de saber como foi a experiência para vocês, o que cada órgão quis dizer para vocês. Já vi que 4 coaches abriram o microfone, tem muita gente querendo falar. Não fui eu que abri de todo mundo para eles falarem. Ah. Então, Cris. Bom, eu... Tá? Quem está falando? Daisy? Não, Nilceia. Ah, Nilceia. Ok, Nilceia. Pode começar. Bom, foi bem gostoso. Já poderia acabar por aqui, a gente deitar e dormir. Foi bem relaxante, bem gostosa a experiência. E deu para esquecer tudo fora daqui mesmo e se conectar com o próprio corpo. Foi muito boa a experiência. Uhum. Você sentiu algo em relação ao seu órgão? Você conseguiu sentir o seu órgão enquanto estava pedindo para você colocar atenção nele? Sim. Principalmente o meu coração, os meus batimentos cardíacos, e é bem curioso, porque internamente eu tenho me percebido mais tranquila, mais calma, mas os meus batimentos estão acelerados. E quando eu faço algum exercício para acalmar,
eu percebo que eu estou com uma agitação que não, assim, que ela não tem aparecido quando eu estou no meu dia a dia. Só quando eu me acalmo mesmo é que eu sinto que tem algo que ainda está agitado em mim. Ou seja, que mesmo quando você está calma, existe algo ainda agitado em você. Sim. Isso é algo interessante para explorar. O que existe ainda de agitação, mesmo nesse momento tranquilo. Muito obrigado. Cris, apareceu aqui você. Sua vez de falar. Apareceu eu, é? Olha, você escolheu, né, bonitinho? Foi legal, porque a gente se conecta realmente com o presente, desliga de todo o resto, né? Uhum. E me veio bastante a questão de quando a gente tem alguma emoção desequilibrada, como isso pode ser útil, em vez de você... A gente estava falando anteriormente de responder ou reagir, né, antes de começar o laboratório. Aí agora me veio essa questão de, quando eu tô ansiosa, quando eu tô com raiva, com alguma emoção não legal, em vez de você reagir, peraí, o que meu corpo tá dizendo? O que eu tô sentindo? É estômago? Onde que eu tô sentindo essa raiva? Onde que eu tô sentindo essa emoção? E como você mesmo colocou aí, essa autoconsciência faz a gente baixar, diminuir todo esse sentimento e não reagir, mas sim responder de uma maneira inteligente. Então, acho que é um exercício ótimo para quando a gente tem alguma emoção desequilibrada. Acho bem interessante. Não sei se era essa a ideia, mas para mim conectou bem essa ideia de poder lidar melhor com as emoções quando elas estão em desequilíbrio, para eu não reagir e sim responder. Sim, você se conectou com... Perdão que eu te cortei, eu acho. Você se conectou com a inteligência emocional. Exatamente. Que é quando eu entendo... Quando eu entendo o que está acontecendo comigo, então, em vez de eu reagir inconscientemente, eu posso responder aquilo que eu estou vivenciando. E tem uma de maneira diferença. consciente, né? Exato. Alguém ia começar a falar e eu interrompi também. Eu ia voltar a falar um outro detalhe. Então, retornando, quando eu comecei o laboratório, eu escrevi que eu me sinto animada, tranquila, com expectativa positiva e espiritualmente em realinhamento. Mas quando eu parei para fazer esse exercício, eu descobri que existe uma agitação interna que eu ainda não consegui identificar qual é. Então, mesmo que às vezes a pessoa aparente estar tranquila e ela ache que ela está tranquila, se ela fizer esse exercício, pode aflorar ou pode aparecer um sentimento ou uma sensação que ela nem sabia que existia. Sim, é uma forma de autodescoberta, como foi para você, de que você não estava consciente que existia essa agitação, né? Para você, estava tranquila. Isso faz eu lembrar da pergunta da Dani, né? Tipo, ok, ela vai responder que ela sente um desconforto. E o que eu posso fazer? Posso perguntar onde está esse desconforto no corpo dela. Algo que eu gosto de fazer é falar para a pessoa colocar a mão. Eu sinto um desconforto na minha garganta. Ou algo que está preso aqui. Coloca a mão na sua garganta. O que está preso aqui? Sente isso. Dá uma cor, uma textura, uma forma para isso. Né? Uma temperatura. E assim a pessoa começa a criar algo e entender o que está acontecendo dentro dela mesma. Quando eu comecei o laboratório, eu estava altamente conectada, né? Aí o meu celular tocou, estava no silencioso, mas eu vi que era meu marido e fui atender porque ele tinha ido para emergência ontem, hoje foi trabalhar com febre, aí não chegou até agora e eu fui atender. E aí eu perguntei como ele estava, ele falou, daqui a pouco eu estou chegando, mas ainda estou. Aí voltei, foi quando você estava começando já, foi antes um pouco, né, do exercício, o exercício começou, então na hora, logo que começou, eu ainda estava um pouquinho lá, mas aí eu fiz Deise, venha, aí eu vim, fiquei, não é?
fui fazendo exercício ótimo. E eu sempre costumo também fazer essas coisas nas minhas meditações de manhã. E aí meu estômago disse, olha a sua alimentação, cuidado, mais verduras, frutas, né? Vai fazer melhor para você. Aí, então foi esse recado que o estômago me deu numa cor cinza, ele meio empachado, e produzi um pouco. O irmão de São Paulo que está aqui faz umas delícias, ele adora cozinhar, e aí cozinha tudo que não deve. E eu vou entupindo, né? Mas assim, então esse exercício é bem legal, e é muito importante a gente se conhecer, né? Estar conectado. Anteontem, por exemplo, eu estava com muita impaciência, né? Eu estava irritada, e sem motivo, mas eu estava irritada. E as pessoas que me conhecem, eu sou muito transparente, desde que você está irritada, eu estou irritada, né? Mas, assim, no amor, eu estou irritada, mas aí eu faço minhas meditações, eu vou trabalhando, eu vi que minha energia estava um pouco baixa, porque às vezes você está mais alta, às vezes mais baixo, né? Aí eu vou aqui junto das minhas árvores, abracei minha árvore, né? Um pé de manga que eu tenho, passei um pouquinho, fiquei ouvindo o barulho de uma cascatinha aí da piscina, e aí fui me reconectando. Então é muito importante esse olhar da gente para o nosso corpo e para que sensação ele está dando. O que é que eu estou sentindo? É irritação? É irritação mesmo, né? Eu também posso ficar irritada, mas vamos... O que é que eu vou fazer com essa irritação é que são outros 500. Claro, claro. Falando do estômago, esse é um exercício que eu faço. Como eu viajo para tudo quanto é lugar, antes de pedir a comida, eu pego e presto atenção no meu estômago. Eu falo, ok, o que eu realmente preciso? O que o meu corpo realmente está pedindo? É algo mais pesado? É algo mais leve? É com carne? É sem carne? Né? O pessoal que faz muita meditação, yoga, acaba tendo essa consciência corporal, acaba desenvolvendo muito o nervo vago. Então, eles conseguem perceber o que faz bem e o que faz mal para eles. E isso é uma das vantagens de desenvolver essa conexão entre os órgãos e o cérebro através desse nervo. Exatamente. Cláudia, Dani, não briguem. Cláudia, pode compartilhar com a gente, então. Como foi para você fazer esse exercício? O que você sentiu? Você tá me ouvindo? Agora sim. Desculpa ao grupo, porque no início eu estava com o meu microfone ligado, né? Tava todo mundo ouvindo aqui que eu tô com visita em casa, mas agora eu aprendi a usar o aplicativo. Bacana. Okay. Eu achei legal, assim, porque eu estou muito tranquila e eu estou fazendo uma desintoxicação, que eu estou fazendo um tratamento ayurvédico, é uma medicina indiana, eu nunca tinha feito. E eu estou na 2ª semana. E aí, fazer esse exercício foi muito interessante, porque eu tive a sensação de, quando fui para o coração, eu senti como se estivesse num quarto totalmente vazio, limpo, e como se fosse um galpão, assim, sabe? E um sentimento de abertura. E quando eu fui para o estômago e para o intestino, eu senti exatamente essa sensação de estar limpo mesmo. Acho que a palavra certa é essa. Então, Uau! com isso, com essa desintoxicação, mas eu acho que tem a ver. Sim, claro. Então, eu achei interessante por isso. E emocionalmente também, isso afeta muito também, né? Mentalmente e emocionalmente. Então, eu pude perceber que mais clareza mental, acho que essa seria a palavra, assim. Ok. Isso é muito interessante, né? Porque eles falam que tem a ver, quer dizer, eu tenho certeza disso, mas essa medicina ayurvédica, ela é muito legal, mas é a primeira vez que eu faço essa alimentação. Então, assim, pela primeira vez, já tem uns 12 dias fazendo,
Pela primeira vez eu pude perceber como que eu estou realmente mentalmente e emocionalmente assim, com clareza, com tranquilidade. Muito legal. Olha que ótimo, você conseguiu comprovar os efeitos da medicina ayurvédica no seu corpo, que o seu corpo respondeu para você. Estamos bem, tá limpo. O mais legal foi o coração, que na hora que eu entrei no meu coração, assim, eu senti como se eu estivesse num galpão vazio e aberto e claro e limpo, sabe? Ah, muito legal. olha que bacana. Aqui, para conectar também com a pergunta da Dani. Quando a Cláudia entrou no coração dela, ela trouxe um monte de imagens. E isso é muito interessante para começar a trabalhar com metáfora dentro do processo de coaching. Então, quando você conecta com o seu cliente, ele pode trazer essas informações que você fala assim, poxa, limpo, né? O espaçoso, o galpão. E você vai explorando ali com o cliente o que está acontecendo nesse ambiente. Como que ele está se sentindo. Eu sou muito visual mesmo. Sim. Verdade. Ótimo. Muito obrigado, Cláudia. Dani? Olá. Sabe que eu tô tão zen, que é quase como se a palavra não precisasse sair da minha boca. Por isso do silêncio. Ok. Mas enfim, a experiência, assim, ó. Uma palavra que resume para mim foi exploração. Uhum. Eu tô vindo como tu sabe, do outro final da semana, de um trabalho bem profundo dentro de mim, de descoberta, que eu me senti revirada do avesso e colocada de volta no lugar, sendo que o lugar está completamente diferente do que era antes. E essa exploração, acho que ela veio complementar, de certa forma, isso. Eu faço meditações guiadas, isso para mim, não sei se é, mas me apareceu uma meditação guiada. Uhum. Sim. Eu faço com frequência, não todos os dias, como eu gostaria, mas com bastante frequência. E o que me chamou a atenção nessa especificamente, que eu acho que foi o grande diferencial e para mim gerou um link diferente, foi essa questão que eu resumi como exploração. A pergunta que mais me marcou foi a que tu disse no coração e depois eu fiquei replicando para as outras. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Então, cada lugar que eu ia pensando assim, o que tem aqui? Gerava uma sensação assim, zen. Não sei te dizer exatamente o que. Às vezes as cores variavam, entre amarelo, laranja, só um brilho que não era cor nenhuma. Mas enfim, tava tudo ficando bem. E daí eu fui ficando assim, inclusive o meu corpo tá ainda meio que adormecido, parece quando tem formiguinha, assim, quando a gente dobra a perna e fica aquela perna formigando, mas eu tô assim no corpo todo. E essa sensação, tipo assim, meu coração, na hora que tu perguntou do coração, ele tava tão calmo que eu quase não consegui perceber o batimento cardíaco. Só que depois ele foi acelerando, e agora tá tipo dum, 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 como se eu tivesse acabado de caminhar ou de fazer um exercício físico, né? Então, tipo, sei lá, tá uma mistura de emoções interiores e sentimentos. E o aprendizado que ficou para mim é esse, o que tem aqui. Uau. Muito obrigado, Dani. Obrigada eu pela experiência. Então, agora, a forma que nós vamos utilizar esse nervo vago durante o coaching é estarmos observando o que está acontecendo no nosso corpo. Então, quanto mais a gente fizer esse meio de, ok, deixa eu me conectar com esse nervo, passar pelos órgãos, né, ver o que está presente ali, vai facilitar, então, esse processo de entendermos o que sentimos e poder mostrar para o cliente, né? Conexão, desconexão, paz, raiva, qualquer coisa que esteja presente. Nós vamos fazer um exercício e eu gostaria que vocês escrevessem essas palavras em algum lugar. Esse exercício eu fiz na minha formação e foi muito interessante porque é sobre expressão, como nós vamos expressar os nossos sentimentos. Então, eu vou dar um tempinho aqui para poder todos escreverem em um papel. Eu vou escrever aqui também para mim, porque nós vamos utilizar essas anotações para o exercício.
Nesse site, atlasofemotion.org, vocês podem encontrar um atlas de emoções. Ele está disponível em inglês e em espanhol. E tem todo um estudo que fizeram sobre as emoções básicas. E então mostra mapeado qual que é a resposta que nós temos, por exemplo, baseado nessa emoção principal. E também como que ela se representa de diversas formas e intensidade. Então tá bem interessante para acessar, para poder conhecer um pouco mais sobre as emoções. E eu vou deixar isso daí para vocês depois poderem explorar. Para o nosso exercício, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos dividir a sala, ok? Vamos fazer aqui, estamos em 6 pessoas, vamos fazer 2 tríades, ok? Então vamos estar em 3 coaches em uma sala. Nós vamos definir então qual que vai ser o papel de cada um. Um vai ser o coach, outro vai ser o cliente e o outro vai ser a emoção. O papel do coach é observar a emoção para poder se conectar com a emoção e poder fazer perguntas através dessa emoção. O papel do cliente é ser cliente. Só que como esse exercício vai ser um exercício de 10 minutos para cada vez que fizermos exercício, então eu vou pedir para vocês não escolherem um tópico que seja muito profundo, algo assim bem tranquilo, fácil de lidar, porque a gente vai bagunçar a vida do coach durante esse exercício. E quem estiver fazendo a emoção vai estar falando a cada 30 segundos, 1 minuto, uma emoção diferente dessa lista. Então, quando a emoção falar sofrimento, o coach tem que se conectar com o sofrimento e perguntar algo para o cliente através dessa emoção. Raiva. O que você realmente quer desse objetivo? Paquera. O que você mais gosta desse objetivo? Paz. Nossa, isso que você me disse, o que traz para você? Ansiedade. Nossa, eu sinto uma ansiedade no meu corpo. O que você gostaria de fazer nesse momento? Então, vocês vão se conectar com a emoção que o sentimento estiver falando e vão fazer a pergunta para o cliente. Quem estiver fazendo papel de emoção, o trabalho é dificultar. Então, se você vê que eles estão conectados com raiva, traz o amor. A ansiedade, coloca aí uma tristeza. Ok? Vamos misturar bastante essas emoções para poder expandir a nossa expressão. Antes de fazer a divisão da sala, eu vou tirar, então, da tela esses sentimentos e eu vou pedir para nós expressarmos um pouquinho aqui, um para os outros. Ok. Deixa eu só configurar aqui para todos. Agora, estou vendo todos aqui. Então, vocês vão expressar com o corpo de vocês o sentimento que eu falar. Aqui nós vamos voltar a ser criança. Se eu fosse criança, como que eu expressaria esse sentimento? Então, aqui eu convido vocês a serem vulneráveis, a participarem desse exercício, a fazer papel de bobo junto comigo. Tudo bem? Eu sei bem como é que é isso, né? Exato. Por isso eu Ele falei. já fez isso comigo. Vamos para a zona de aprendizagem. Então, permitam-se. Cláudia, a gente não está vendo o seu vídeo. Se você quiser mostrar também como que você está expressando, é só você apertar no botãozinho da câmera que aparece no cantinho da tela. Opa! Aí eu gostei, agora ó. sim. Todo mundo junto aqui. Como que é expressar o nojo? A paz.
A frustração. O medo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Como criança. Como uma criança expressa o medo dela? Antipatia. Sofrimento. Cris, sofre com a gente. Cris. É que a Daisy tirou do meu pulo. Vai estar engraçadinho. A Daisy tá com uma expressão ótima. A Nilceia, eu não vi ainda a expressão dela. Nilceia, pra você, paquera. Ai. Paquera a gente aqui. Sei. Não sei. Se uma criança fosse fazer isso daqui, como que ela faria? Como que ela faria essa paquera? Ela paquera com a timidez dela, viu? É assim de... né? Muito bem. A ideia de fazermos esse exercício é que nós podemos expressar para o cliente o que ele está sentindo, ou que nós estamos observando o que ele está sentindo. E ao momento que eu expressei, por exemplo, esses sentimentos de uma forma exagerada, eu convidei vocês a expressarem também de uma forma exagerada. A Cris achou engraçado ali a Daisy. Essa Daisy, ela facilitou muito essa dinâmica, porque ela realmente expressou esse sentimento. Então, lembrando agora o exercício. O Gero, depois eu falo contigo em particular. Nós vamos dividir, então, o grupo em grupos de 3 pessoas. Um vai ser o cliente. Quem for o cliente, por favor, traz alguma coisa bem tranquila, bem leve, real que está acontecendo, porque vocês podem encontrar a resposta, porque eu encontrei a resposta quando fui cliente nesse exercício, só que não é esse o objetivo. O objetivo não é receber coaching. Quem for o coach, observa quem estiver falando os sentimentos para poder fazer perguntas através desse sentimento. E aproveitem para expressar também. Né? Tipo, o medo. Se conecta primeiro com o medo. E depois, uau! Quais são os desafios aqui? E vai sair as perguntas. É só vocês se conectarem com o corpo de vocês que vai sair as perguntas. E quem estiver fazendo o papel das emoções, por favor, encontre emoções que não estão presentes na conversa que você está escutando para poder trocar totalmente a dinâmica, né? A energia da sessão. Deixa eu só confirmar aqui o horário. Vamos fazer 10 minutos. Fazemos a rotação. 10 minutos novamente. Fazemos a rotação. Olá! Muito estranho, muito esquisito. Estamos com uma mistura de sensações e emoções aqui com esse negócio todo. Muito estranho. Mir tirou os coaches da casinha. Ah, é? É, muito. Posso ir falando aí enquanto o pessoal tá voltando? Então, eu tô vendo aqui. Aqui agora já. Isso sempre corta os nossos papos. Tá bem. Na melhor hora. Sempre corta os papos na melhor hora. Então, porque pra gente não apareceu a primeira troca, então a gente teve que dar uma remanejada no seu tempo. Ok. Ninguém viu aparecer a primeira troca. Daí eu falei, nossa, mas tá demorando demais, por isso que eu perguntei pra você. Por isso que eu fui assim, eu fui a primeira coach, né? Então eu fui assim bem. Eu acho que a Cláudia foi a que experimentou todos os sentimentos possíveis, teve que expressar todos. Foi mesmo. Foi engraçado. Cris, continuaremos em outro momento, Cris, eu e você. Pode deixar, Adê. Eu vi que vocês voltaram bem animados.
Mas é, Sim. nós somos animadas, né, aqui. Ok, então, já são 8h30, ok? O nosso compromisso era até as 8h30. Quem tiver... 9h30. 9h30. Aqui perdão, no Brasil. Sim, É que eu tô 9h30. no Uruguai, então para mim é 8h30. Até as 9h30. Quem tiver perdoado, tá compromisso, utiliza agora, então, 2 minutinhos para poder falar sobre a experiência e se despedir. Senão, a gente vai utilizar mais 10 minutinhos para poder encerrar o nosso laboratório. Ok? Tá ok. Ok. Então, Dani, você estava falando para mim sobre a experiência. Se você puder falar, assim, bem rapidinho. Posso. Sim, é de uma estranheza sem tamanho. Acho que os coaches ficaram extremamente perdidos num primeiro momento, sem saber o que fazer. Os temas abordados foram tipo assim, ó, morte, espiritualidade e fazer caminhada de manhã. Aí, tipo, na morte e na espiritualidade, você ficar trabalhando com alegria, tristeza e vai e volta no meio de temas assim, ó. Então, às vezes, a gente não sabia se estava brincando, se estava rindo. Aliás, às vezes fazia uma cara de tristeza, mas queria rir. Aí a outra pessoa estava rindo também. E daí, quando era triste, parecia ser muito triste. Então, enfim, foi uma confusão de sentimentos e sensações. Como experiência, acho que foi muito válida. Aham. É O que você aprendeu como coach? Para mim, estou com uma estranheza gigantesca. Como coach, eu fiz assim, Emir, na verdade eu fiz de forma bem caricata, né? Tipo, se o negócio era estranheza, eu fiz tipo... Se o negócio era alegria, eu fiz... sabe? Então, claro que eu não faço isso numa sessão de coaching, eu fiz aqui pelo laboratório. O que eu aprendi é que a gente como coach pode se expressar muito mais dentro do campo de sentimentos e emoções do outro, né? Entender mais fisicamente o que o outro está passando e conectar mais nesse sentido. Esse para mim foi o aprendizado. Muito bem. Qual foi o impacto... Agora eu quero que outro coach responda essa pergunta. Qual foi o impacto de ser cliente e ver o coach expressando emoções? Alguém teve alguma coisa assim que... funcionou para mim. Eu poderia falar? Daisy e o Rogério estão brigando aqui para poder falar. Deixa ele falar. Deixa o Rogério falar. Rogério. Eu queria me desculpar com o meu grupo, que eu entrei assim meio de impacto. Eu fui aprendendo no decorrer, mas a Nilce, tanto a Dani, fizeram as emoções muito bem. Eu peguei assim o barco andando, mas agora como coach, eu olhando o coach fazendo essas emoções assusta, né? A gente fica meio frustrado, tipo assim, que eu tô errando aqui? O que eu tô fazendo de errado aqui? Será que eu tô falando alguma coisa ruim, né? Ao mesmo lado, como coach, é um sentimento que a gente passa, mas eu como coach... Tá vindo muito sons de sopro, se puder afastar um pouquinho o microfone. Então, tá ok. Então, no caso do coach, né? O sentimento do coach passa pra gente nessas emoções, é de emoções fortes, emoções... A gente fica com medo até de conversar com o coach quando ele coloca essas emoções. Ok, muito bem. Daisy, antes da Nilceia falar, você já tinha começado a falar? Não, eu ia falar, né, sobre a fase das emoções, né? Então, quem fez o papel das emoções comigo fez muito bem, porque ela me massacrava com as perguntas, não é? Aquela cara mesmo, na hora da raiva, na hora da paquera, na hora da alegria. Foi a Cláudia, foi engraçado. Ai. Foi legal. E eu fiquei muito tempo, porque nós perdemos o horário, achava que ainda estava, e eu fui a primeira cliente. A experiência foi muito boa, a Cláudia foi ótima. E quando eu disse que eu era casada com uma pessoa 29 anos mais nova do que eu, então aí ela botou mais ainda, porque a minha situação era que eu preciso andar, eu tenho que fazer aeróbica para emagrecer, para ficar com 70 quilos, eu tenho 78, quero chegar, e sou preguiçosa, não tenho disciplina, então aí, e cada vez, né, que a Cris
dava as emoções, ela ia lá mesmo. Foi muito interessante, ótimo. Foi um desafio. Porque eu custei entender o exercício, para te falar a verdade, assim. Mas depois eu entendi. Mas é igual a Cris falou, o desafio maior é você associar a emoção com a pergunta que tem que fazer. Mas foi ótimo, foi uma experiência muito legal. Muito Aliás, uma observação, Cláudia, você se expressa muito bem, começa a gravar vídeos. É porque ela falou que ela tem dificuldade de gravar vídeos. Eu falei, eu tenho esse mesmo problema, mas ela se expressa muito bem. Ó, a Dani também, viu? Foi uma experiência boa, viu, Cris? Obrigada aí. Coloque isso em prática agora. Vou colocar. Eu queria colocar com a Dani também, viu? A Nilceia tá aqui. A Dani também fez. Ah, tá sim. Deixa eu só escutar a Nilceia para poder a gente ir encerrando, porque eu não quero passar muito do horário. Nilceia. Certo. Eu gostaria de falar que, para mim, foi uma experiência difícil, porque o Rogério colocou a questão do medo da morte. E aí, eu nessa questão mesmo de estar presente, eu tive dificuldade em expressar, por exemplo, o nojo, em expressar alegria, em expressar, apesar de buscar as lembranças positivas da pessoa e tal, mas de levá-lo mais à ansiedade. E eu via que acabando a sessão, e aí a Dani vinha trazendo sofrimento. Eu, está acabando a sessão e ele vai sair disso com esse sentimento. E aí isso foi, assim, foi bem difícil para mim nesse sentido. Sim. E também a Dani foi com uma expressão assim bem grande, ela conseguiu se expressar muito bem a cada sentimento que ia sendo colocado. Foi uma experiência bem interessante. Essa preocupação de deixar Na verdade, só para complementar o que eles falaram, que era meu grupo, eu acho que nas 3 situações cada um era um desafio, porque tu colocar coisa feliz em algo que é triste é um desafio, tu colocar algo triste em algo que já é feliz ou é agradável também é um desafio. Então, eu acho que nós 3 a gente teve que se puxar em todas as expressões, em todos os momentos, né? Então, foi bem legal também, eu adorei ter feito. Sim. E outra coisa interessante, que quando a Dani se expressava, eu começava a sentir dela antes de eu dar a resposta. Era bem, bem legal. Você conseguia sentir o quê que cortou aqui para mim? Eu conseguia sentir o que ela estava expressando antes de ela terminar a frase. Muito bem. Então, e aqui a gente começa a criar uma resposta também no cliente, dependendo da forma que a gente está perguntando as coisas. Em relação a deixar o cliente sofrendo no final da sessão, eu já saí de muita sessão sofrendo. E é simplesmente parte do processo. Nem sempre o cliente vai sair feliz, pronto para agir. Às vezes ele sai com uma grande pergunta para explorar durante a semana. E nós, como coaches, temos que permitir também que o cliente saia com esse momento de reflexão, com esse momento mais com uma energia um pouco mais baixa, para poder ele encontrar respostas durante a semana. Então, não tenham medo de deixar o cliente em um sentimento negativo no final da sessão. Então, agora, para poder conectar todas as experiências, é o seguinte, a ideia desse exercício é que vocês comecem a expressar um pouco mais o sentimento que vocês estão sentindo, ou que o cliente está expressando. O papel da pessoa que estava passando os sentimentos, na verdade, era representar o que acontece numa sessão de verdade. Que às vezes você faz uma pergunta para o cliente, e você está tudo feliz, ele se conecta com algo tão profundo e começa a chorar na sua frente. E aí ele lembra de alguma coisa que talvez deixe ele triste. E você tem que estar presente com aquilo. Então nem sempre a gente está fazendo coaching naquela coisa feliz e a gente vai sair feliz. Pode ser que tenha algo triste aí. Ou então que a pessoa chegue com algo triste para você e que ela encontre felicidade. Então, essa mudança de sentimentos acontece dentro do nosso cliente. Aqui a gente está fazendo fora, mas acontece dentro do cliente. Então, nós temos que estar presente para isso. Alguém ia falar alguma coisa? Ok. Então, para poder conectar, a competência 4, presença em coaching, fala
de 7 habilidades. A primeira, estar presente e ser flexível durante o processo de coaching. Dançar conforme a música. Então, se o cliente está sentindo alguma coisa, brinca com aquilo, né? Se é a tristeza, fica com a tristeza. Se é a felicidade, explora a felicidade. Mas fica ali no momento. Não traz nada do passado, não leva para o futuro. Se o trabalho é alguma coisa mais emocional, deixa o cliente presente com aquilo que está acontecendo. Usar a própria intuição, confiar no conhecimento interior da pessoa, confiar nos instintos. Tudo que a gente falou sobre o nervo vago tem a ver com a intuição, que é o que a gente sente. Também tem as células dos neurônios espelho, dessa vez falei certo, e que também traz informações pra gente. A gente começa a imitar fisiologicamente o que a gente está vendo. Então, imita aqui, ok, me coloquei nessa fisiologia, eu entendo o que tá acontecendo. Manda informação para o cérebro e faço a pergunta para o cliente. Então, usa a intuição. Veio uma imagem, veio um sentimento, veio uma palavra, devolve isso para o cliente, entrega para ele e pergunta, e para você? O que acontece? Qual a imagem que vem para você? Qual o sentimento que existe aqui? 3, estar aberto para o desconhecido e lidar com os riscos. Que foi o que a gente fez aqui nesse exercício. Estávamos abertos, né, porque não sabíamos qual que era a emoção que ia aparecer ali para poder explorarmos. Então, nas sessões de coaching, também começa a explorar fazer essas perguntas do que está acontecendo no corpo, igual a Dani perguntou, né, e depois, correndo o risco de não ter nada depois. De ser uma pergunta que não vai fazer sentido para o cliente, não vai ter nenhuma resposta aí. E parte para a seguinte pergunta. Vai explorando. O 4, ver muitas formas de trabalhar com o cliente e escolher no momento o que é mais eficaz. Essa é uma das formas de trabalhar com o cliente, através da corporalidade, através das emoções. Você pode pedir para o seu cliente expressar aquilo que ele está sentindo de forma exagerada, por exemplo, para ele se conectar. Né? Então, você vê ali, na hora, como fazer e encontrar várias e várias e várias formas. Não somente perguntas ou o exercício no papel, né, as ferramentas e tudo mais. Usar o humor de maneira eficaz para criar leveza e energia. Sempre que a gente utiliza o humor, as pessoas diminuem a resposta de ameaça. Elas se sentem convidadas, elas se sentem, ok, aqui não tem nenhuma ameaça. E se vocês verem, esse foi um exercício divertido, foi um exercício com um humor leve, e todos saíram do exercício com uma energia totalmente diferente, de uau, que legal, nossa, que confusão, mas estavam bem, foi convidativo isso, né? Eu ver vocês com essa energia, falei, ok, deixa eu ver o que aconteceu. Ter confiança para mudar a perspectiva e experimentar novas possibilidades. E isso às vezes a pessoa chega com essa perspectiva de uma emoção muito forte que não está servindo para ela. Então, ok, eu chego aqui com o tema da morte, com a tristeza. Como seria ver a morte através dos olhos da alegria? Como seria ver a morte através do olho do amor? Né? Dos olhos do amor, da paquera. Ou do nojo. Tudo isso muda a perspectiva da pessoa, muda várias coisas internamente nela e ela encontra muitas respostas interessantes. 7. Demonstrar segurança ao trabalhar com emoções fortes. Poder se autocontrolar e não ser dominado ou deixar se envolver pelas emoções do cliente. E isso serve principalmente com emoções muito negativas. Em vez de você ficar deprimido junto com o cliente, você mantém um espaço onde ele pode se sentir deprimido, mas você sustém ele enquanto ele está ali. E com as suas perguntas, com a sua presença, você vai transformando esse sentimento em algo melhor para o cliente. Então, resumindo e conectando o que a gente fez, o que a gente explorou hoje, essa seria a definição das habilidades que compõem essa competência. E para finalizar, eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. O que eu aprendi hoje
ao estar 100% presente no momento. E para respeitar o nosso horário, eu quero que vocês respondam isso no nosso grupo de WhatsApp. Ok? Tá. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem presentes, por se divertirem junto com esse exercício. E eu espero ver vocês, então, daqui 15 dias no próximo laboratório. Ok? Ótimo, foi ótimo. Ótimo. Obrigado, Emir. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.